Estamos assim dentro já de 1995 e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos logo depois desta série de considerações sobre a confissão, de lembrar que a Igreja tem vários recursos de recuperação da alma. O nosso catecismo chama exatamente a confissão de sacramentos da cura, junto, é claro, com a unção dos enfermos. São cura da alma, cura do corpo também. Quanta gente eu já vi, nos meus 40 anos de sacerdote, que recuperou totalmente a saúde de uma forma até inexplicável para os médicos, após a unção dos enfermos. Podem me dizer que foi, quem sabe, uma força nova despertada por maior tranquilidade, por maior confiança que o sacramento insinuou ou sugeriu. Pode ser. Mas, de fato, muito mais do que isso, sabemos, e pela carta de São Tiago, que a unção dos enfermos e a oração pelos enfermos pode curar o corpo, não só a alma. Entretanto, a Igreja põe à nossa disposição outros recursos de que nós não podemos nos dispensar e que são de uma importância decisiva para a nossa vida. Quais são eles? Em primeiro lugar, a Igreja nos aconselha a um exame de consciência diário. É estranho. Mas em qualquer negócio, mesmo em comércio assim de beira de estrada, o administrador cuidadoso tem preocupação em anotar as entradas, as saídas, as vendas, controlar o caixa. E ele sabe perfeitamente que se ele não fizer isso hoje, amanhã não se lembrará de mais nada, de quase nada. E se deixar isso para uma semana, então as coisas se complicam terrivelmente. Ora, o que acontece nos negócios da terra, acontece também nos negócios da alma. Se o homem realmente ele não assume o controle de si mesmo, não exige uma prestação de contas, quando ele menos esperar, está no fundo do poço sem saber como chegou até lá. Porque é verdade, a forçazinha quem fazia a forçazinha. Na missa é feita de finalista em vinho. Ninguém vai daqui ao Jundiaí, por exemplo, com um passo. O primeiro passo já é o caminho. Mas não faz isso de uma vez só. O que significa? Que se nós não nos controlamos, se nós, na verdade, não prestamos contas a nós mesmos, nós em breve perdemos completamente o controle da nossa vida. Como é que se faria esse exame de consciência? No breviário, que é a oração obrigatória dos sacerdotes, em que ele reza não só por si, mas por todo o povo em nome da Igreja, à noite é sugerido um exame de consciência. Ele vai recolher, perguntar a si mesmo diante dos olhos de Deus, como é que eu vivi o meu dia de hoje? Como eu vivi o meu dia de hoje? É muito fácil fazer um exame do dia de hoje. Seria muito difícil fazer um exame de uma semana, muito mais ainda de um mês inteiro. Às vezes há pessoas que chegam para confessar e dizem, eu não confesso há 20 anos, ou há 40, não me lembro de nada. Não se
lembra de nada. E, no entanto, sabe muitas coisas erradas que entraram dentro do seu inconsciente e da sua consciência e deformaram, inclusive, a sua maneira de julgar, a maneira de viver. Na verdade, o que eu fiz hoje no meu dia, e para que as coisas não fiquem assim tão abstratas, nós podemos começar com uma coisa que é estimulante. O que eu fiz de bom hoje? É muito bom fazer essa pergunta. O que eu fiz de bom hoje? Pela manhã, por exemplo. Será que eu fiz alguma coisa de bom? À tarde. Não houve nenhuma oportunidade de estender a minha mão ao irmão, de renunciar a alguma coisa de meu, inútil ou supérfluo, ou pelo menos não tão necessário, para que ele pudesse realmente ter um instante de paz, de alegria, de conforto, ou de compreensão. O que eu fiz de bom agora à tarde, à noite? E, na verdade, usando consciência do que a gente faz durante o dia, é altamente estimulante, porque me pode dizer lá no fundo do meu coração que amanhã eu posso repetir esse dia, eu posso fazer até melhor. Infelizmente, a gente faz mal do bem que faz. Que bem eu fiz hoje? É uma decisão do tempo, não se trata de uma carnificina da alma. É apenas um olhar um pouco mais atento sobre o que eu escrevi no início da minha vida, nessas 24 horas. Depois eu posso perguntar, o que eu fiz de mal? Bem, em geral, as coisas aparecem mais evidentes porque são negativas. Não sei, pode ser um mal pequeno, pode ser um mal grande. Entretanto, eu gostaria que pensassem que não há honestidade pequena e honestidade grande, é simplesmente honestidade. E nem há desonestidade grande e desonestidade pequenina, há simplesmente desonestidade. Uma pessoa que rouba 10 cruzados, que tem 10 cruzados à mão, não é menos criminosa do que uma pessoa que rouba 10 milhões, que tem 10 milhões ao seu alcance. Quem rouba 10 pode roubar 10 milhões. E por isso é algo que deve pensar o mal que fazemos e que nos faz caminhar na estrada do mal. Uma vez, tendo consciência da noite, que um casal costumava fazer com a família, se surpreendeu com um garoto de 5 anos que disse: por aquele pobre que a mamãe mandou embora sem dar esmola. E isso os obrigou depois a um exame de consciência sobre as suas obrigações de caridade. O que eu fiz de mal? De manhã, de tarde, de noite. Ou então com os meus superiores, com os meus companheiros, com os meus subordinados. O que eu fiz de mal? Porque é bom às vezes variar o nível. Vejam, evidentemente com aqueles que são subordinados, a gente tem muito mais tendência a desconsiderá-los. E eu passo que com aqueles que são os nossos superiores, é muito fácil a tentação de bajulá-los. O que eu fiz de mal hoje? Finalmente eu posso parar e perguntar o que eu deixei de fazer hoje, lembrando que podia ter feito. Porque é curioso. Não se trata daquilo que eu poderia ter feito, simplesmente. Poderia ter, sei lá, ido pregar na China. Poderia. Não é isso que nos preocupa. É aquilo que realmente eu tive oportunidade, facilmente,
fazer. E, portanto, eu não fiz. Não fiz por preguiça, não fiz por comodismo, não fiz talvez por um ressentimento, mas deixei de fazê-lo bem. De manhã, à tarde, à noite, com os meus superiores, meus iguais, meus subordinados, ou aqueles que eu julgo inferiores, talvez entre Deus sejam superiores a mim. Depois eu peço perdão a Deus daquilo que eu errei, ou pelo mal que eu fiz, ou pelo bem que eu deixei de fazer. Eu peço a Deus que me ajude no dia seguinte a fazer um bem maior. Peço a Ele que o dia de manhã seja melhor que o dia que eu passei hoje. É curioso como essa atitude pode durar 2 minutos, no máximo 3, se quiserem, mas tão pequenina na aparência pode transformar aos poucos a minha vida. De fato, quando nós nos descobrimos no fundo do poço e não sabemos como chegamos até lá, é simplesmente porque levamos a vida na inconsciência. Do outro lado também porque não pedimos a graça de Deus. O exame de consciência nesse sentido, diário, é um segredo extraordinário de santificação. É claro que de tempos a tempos será ótimo fazer a minha confissão. Aqui farei um exame mais amplo que não será tão difícil, não será tão imperfeito, se de fato eu pratiquei cada dia. Talvez durante o retiro eu possa fazer aí um exame, uma análise de um pedaço maior da minha vida. Seria uma confissão geral. Mas o que é para mim importante é que eu o comando da minha vida. As pessoas de hoje elas não vivem em grande parte. Elas são vividas, quer dizer, elas se deixam arrastar pela vida, não a comandam. Não sabem nem de onde vêm nem para onde vão. Isto simplesmente por falta de reflexão. E o que hoje mais desgraça a humanidade é não refletir naquilo que está fazendo e muito menos não assumir a responsabilidade do que está fazendo. Levam tudo na flauta. Não querem ter problemas. E depois, evidentemente, vão acumular desgraças. Meus irmãos, dessa forma, a confissão pode ser mensal, 2 vezes cada 2 meses, ela acaba sendo fortalecida e até aplicada, aprofundada pelo meu exame de consciência diário. Assim, quando eu chego ao fim do ano e quero, afinal, fazer um balanço do ano que Deus me deu, eu já não terei tanta dificuldade em me situar na vida e em tentar retomar a caminhada a partir daquele ponto, querendo agora, com a graça de Deus, com a proteção de Nossa Senhora, evitar o mal, fortificar o bem e aproveitar todas as ocasiões que Deus me dá para que eu não seja condenado pelas minhas omissões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos aqui, já ao final deste ano, olhando as portas do ano de 1995, 1995.
É um momento, nós damos muitas graças a Deus